E aí, pessoal, tudo jóia? Se vocês olharem no canal, já tem um vídeo sobre a ditadura, né, no Brasil. E esse vídeo aqui vai trazer um pouquinho, né, as resistências durante o período da ditadura no Brasil, né, nos governos militares, tá? Então, vou trazer aí pequenos resuminhos sobre pontos bem diretos e extremamente importantes sobre esse período e as formas de uma certa forma, lutas, né, contra o regime militar no Brasil, nos anos 60, 70 e início dos anos 80. Então, com certeza, o primeiro que temos que destacar, assim, a primeira forma de resistência é o movimento estudantil, né, onde os estudantes aí, organizados pela UNE, a UBS, né, e suas respectivas UEEs, né, eram antes de abril aí de 64, com certeza um dos grupos que mais pressionavam aí o governo do João Goulart, né, no sentido de fazê-lo avançar. E até mesmo para os estudantes era necessário uma radicalização aí em reformas sociais, com certeza, né? E por isso, aos olhos aí dos militares que estavam tomando o poder, eles eram um dos setores mais identificados aí com a esquerda política, né? Vista como comunistas, subversivos, desordeiros, né? E isso era usado na forma de desqualificar o movimento estudantil, chamando-os de baderneiros, né? Chamá-lo de baderna, né? O movimento estudantil. É como se seus agentes, né? Como se os estudantes não passassem apenas de jovens irresponsáveis, sem consciência política, sem consciência social, mostrar que eram apenas aventureiros e jovens fazendo barulho e tumulto sem ter uma ideologia fixada, sem ter um horizonte, né? E de como é que isso se justificava, né, essa visão? Por causa da intensa perseguição, né, que se estabeleceu aos líderes, principalmente dos movimentos estudantis, né? E isso temos que destacar, então, que logo em novembro de 1964, então, o governo Castelo Branco aí fez aprovar uma lei que ficou conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, nome, então, na época do ministro da Educação, que reorganizava as entidades, né? Que estava reorganizando essas entidades estudantis e proibindo eles, com essas reorganizações, de desenvolverem atividades políticas nas universidades, nas escolas secundaristas, né, do ensino médio, enfim, e tudo mais. E como os estudantes reagiram a isso, né? Negando aí, né, tudo para participar das novas entidades oficiais, então, né? E com isso realizando manifestações públicas, né, enormes, e aí grandes passeatas que se tornaram cada vez mais frequentes, né, e concorridas, né. E ao mesmo tempo o movimento estudantil procurou aí assegurar a existência das suas entidades legítimas, né, como sempre eram antes do golpe de 64. E agora na clandestinidade tinham que assegurar a sua legitimidade dos seus movimentos estudantis, né? Porque como não participavam dos oficiais, então feitos pelo ministro da Educação e pelo governo militar, então agora tinham que ficar na ilegalidade e na clandestinidade, né? E aí bem interessante, né? Que já aí direto em 68 o ano marcado aí mundialmente pela ação política estudantil, o movimento estudantil aí cresceu em resposta, né? Não só a pressão, né? Não só a pressão e a repressão, né? Mas também em virtude aí da política educacional do governo, que já revelava aí uma tendência extremamente forte de acentuar cada vez mais no sentido da privatização da educação. Até isso, né, são efeitos sentidos até os dias de hoje, né, essa escalada de privatizar o ensino no Brasil. E a política de privatização, então, tinha dois sentidos. Um era o estabelecimento do ensino pago,
então, principalmente no nível superior, e outro, o direcionamento da formação educacional dos jovens, então, para o atendimento das necessidades econômicas das empresas capitalistas, né? Fazer o quê? Formar uma mão de obra e técnicos especializados. Então, aquela ideia, né? O estudo tem que estar voltado para a formação do cidadão e para o mundo do trabalho. Aí, né, tem que interpretar talvez isso um pouco melhor. Uma coisa é formar um trabalhador mecânico, robotizado, técnico, né? Outro despertar o interesse, despertar o conhecimento no jovem para ele escolher o trabalho e interpretar o trabalho. Então, né, tudo isso estava voltado. Entretanto, no período, né, militar, a ideia era formar uma mão de obra. Essa era a principal ideia, né? Atender os interesses econômicos das empresas capitalistas, né? Das grandes corporações aí. E essas diretrizes, então, né? Nessa nova forma educacional, correspondiam aí a uma forte influência norte-americana, exercida aí através de técnicos, então, né? Da agência americana destinada de uma agência, né, americana que destinava verbas e auxílio técnico para projetos, então, de desenvolvimento educacional, que era o SAID, né, e que atuavam, então, junto ao MEC por solicitação aí, do governo brasileiro, gerando aí uma série de acordos que deveriam orientar a política educacional brasileira. E as manifestações, então, estudantis foram os mais expressivos meios de denúncia, reação contra a subordinação, essa subordinação, né, se abaixar, né, se curvar do governo brasileiro aos objetivos e diretrizes do capitalismo norte-americano. Então, os estudantes com essas movimentações era a grande forma de mostrar isso. E o movimento estudantil não parava, né, com isso de crescer. E com ele também não parava de crescer a repressão. E aí, no dia 28 de março de 68, com certeza uma data extremamente importante, mais conhecida hoje e mais retratada, uma manifestação contra a má qualidade então, do ensino, realizada no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro, foi violentamente então reprimida pela polícia e até resultando então na morte do estudante Edson Luiz Lima Souto. E a reação estudantil foi imediata, né? No dia seguinte, então, no enterro do jovem estudante aí, transformou-se em um dos maiores atos públicos, né, contra a repressão. Missas do sétimo dia foram celebradas em quase todas as capitais do país, seguidas de passeatas que reuniram milhares de pessoas. Tá? E em outubro, então, de 68, a UNE, na ilegalidade agora, não podemos esquecer isso, convocou, então, um congresso para a pequena cidade de Biúna, né, no interior de São Paulo. Mas o governo ficou sabendo, a polícia acabou, então, invadindo o local e prendendo os estudantes que estavam, né, convocando esse congresso. E aí, os estudantes, de uma certa forma, foram desorganizados, né, pelo governo e pela polícia, e aí eles começaram a ver outras maneiras e outras formas de participar das movimentações, né, e dos movimentos. E aí, dentro disso, a gente pode destacar e os movimentos, né, mais um movimento sindical, onde a greve dos metalúrgicos aí de Osasco, São Paulo, de Contagem, de Minas Gerais, ambas em 1968, foram as últimas grandes manifestações operárias aí, da década de 60. Somente em 12 de maio de 1978, então, a greve de em torno de 1.600 trabalhadores no ABC Paulista aí marcou a volta do movimento operário a uma ideia de política, né? A cena política de manifestação. Em junho, tá? Movimentou-se, então, espalhou aí por São Paulo, Osasco e Campinas, e vai então até 27 de julho, onde registraram-se então 166 acordos entre empresas e sindicatos, beneficiando cerca de 280 mil trabalhadores. Então, o movimento aí, essa grande greve, essa grande luta aí resultou em vários acordos que pudessem melhorar a situação de milhares de trabalhadores.
E nessas negociações tornou-se conhecido em todo o país, então, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Né? Quem é que é esse cara que ficou tão conhecido por lutar pelo trabalho aí nos anos 70, no final dos anos 70, na ditadura militar, e até foi preso, né? Luiz Inácio Lula da Silva, o tão amado por muitos e odiado por muitos, né? O Lula. Em 79, né, em outubro então de 79, metalúrgicos de São Paulo e Guarulhos interromperam o trabalho e no dia seguinte morreu, né, com isso, o operário Santos Dias da Silva, em confronto aí com a polícia durante um piquete na frente de uma fábrica no bairro paulistano de Santo Amaro. E as greves com isso então se espalharam por todo o país. Em consequência de uma greve realizada no dia 1º de abril, importante também lembrar, né, de 1980, pelos metalúrgicos aí, do ABC Paulista e de mais 15 cidades do interior de São Paulo, no dia 17 de abril, o ministro do Trabalho, então Murilo Macedo, determinou a intervenção aí nos sindicatos de São Bernardo do Campo e Santo André, prendendo então 13 líderes sindicais 2 dias depois. Né? E a organização da greve mobilizou estudantes e membros da igreja. Então, os estudantes aí novamente aparecem e fazendo parte nesse movimento aí contrário, né, a essa repressão e a esse domínio dos governos militares. Outra forma de resistência que nós temos que destacar aí são as ligas camponesas. Essa resistência aí aconteceu também muito forte no campo. Além aí da sindicalização, tá, registrou-se também a formação de ligas camponesas, que sobretudo no Nordeste, aí, com maior foco, sob a liderança aí de um advogado chamado Francisco Julião, foram extremamente importantes instrumentos aí de organização e de atuação dos camponeses, onde em 15 de maio de 84, então cerca de 5.000 cortadores de cana e colhedores de laranja no interior, né, paulista, entraram em greve por melhores salários e condições de trabalho. No dia seguinte, acabaram invadindo as cidades de Guariba e Bebedouro. Um canavial foi incendiado, o movimento foi reprimido por 300 soldados, greves e trabalhadores se espalharam por várias regiões do país, principalmente no Nordeste. Às vezes a gente tem a noção assim que as questões da repressão aconteceram só nas grandes capitais, né? E com certeza, porque às vezes a gente pede assim para o pessoal que morava na época, né? E mora no interior e que viveu essa fase, porque a ditadura não influenciou muito. Não, porque não tinha uma participação tão efetiva e às vezes não tinha uma percepção do que estava acontecendo, né? Então, se destaca muito mais, né, as repressões nos grandes centros urbanos, onde é que a efervescência política está muito mais presente, né, do que no interior. Lógico, hoje a gente às vezes não consegue captar muito bem essa diferença por causa hoje da internet, redes sociais, questão da globalização. Então parece que a gente está vivendo todo mundo num grande centro. Mas em um período dos anos 60, 70, início dos anos 80, era muito assim, grandes cidades, cidades médias, pequenas e interior. Então cada um tinha uma percepção sobre determinadas coisas, né? Também vamos destacar aí, eu falei que ia falar sobre 4 formas de resistência, a última ainda das 4, então, a luta armada, né? Então parte aí da esquerda brasileira optou pela luta armada como forma aí de resistir ao regime militar e abrir caminho para uma revolução. E aí vão se destacar aí a Ação Libertadora Nacional, que é a ALN, né? Liderada por Carlos Marighella, ex-deputado, ex-membro do Partido Comunista Brasileiro, que acabou sendo morto então numa emboscada em 1969. Né? A Vanguarda Popular Revolucionária, comandada pelo ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca, morto na Bahia em 17 de setembro de 1971. E o Partido Comunista do Brasil, então o PCdoB, né, que era uma dissidência do PCB, e essas organizações armadas, então conhecidas também como guerrilha, fizeram assaltos a bancos para terem verbas para comprar armas, né, e se organizarem, sequestros de diplomatas, né,
para trocá-los aí por presos políticos e colaboradores do regime. Então, até essa parte do sequestro de diplomatas e essa questão de assalto a banco tem filmes feitos em documentários. Então, é uma área assim bem interessante para fazer uma pesquisa e fazer uma interpretação e uma releitura sobre esse período e sobre a luta armada pela esquerda brasileira, né, no período da ditadura militar. Tá? A ação popular foi, na década de 60, então, um dos mais importantes movimentos de resistência ao regime militar. Então, isso é outro, né? A AP, a Ação Popular. Tá? Teve origem em 62, a partir, então, de grupos católicos, especialmente influentes no movimento estudantil. Tá? De 62 até 72, então, a Ação Popular fez todos os presidentes da UNE. Bem interessante, né? Então, de inicialmente moderada, a AP, né, essa ação popular, passou a discutir a necessidade da luta armada devido à radicalização dos órgãos de repressão. Então, prendendo, gente sumindo, tortura, né, e tudo mais. Então, os estudantes e a esquerda acabou vendo assim que, temos que também revidar da mesma forma. E então, a AP, né, a Ação Popular, lança o movimento contra a ditadura em 1967, onde vai acabar mudando sua sigla então de AP para APML, que é a Ação Popular Marxista-Leninista, buscando aí aliar-se aos movimentos camponeses e de boias frias. Né? Vários líderes aí da Ação Popular acabaram sendo assassinados, e ela acabou terminando então com sua incorporação aí ao Partido Comunista do Brasil. Tá? Então, um pequeno relato aí, pequena história sobre as formas de resistência à ditadura militar no Brasil, então, nos anos 60, 70 e início dos anos 80. Certo? Um forte abraço a todos.